Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, estamos ao vivo para mais uma live e com um tema importantíssimo, porque nós tivemos aí sábado o nosso gigante Dom Adair pedindo que Nossa Senhora nos livre do comunismo e aí a militância espumou igual cão raivoso e começaram a atacar em massa Dom Adair. E hoje nós vamos mostrar que Dom Adair não disse nada diferente do que o magistério da igreja sempre ensinou. O problema é que os hereges aí que não seguem o que a igreja ensina. Então, recebendo aqui o nosso querido irmão Eudes Duarte, seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, Tiago, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. É uma alegria voltar aqui mais uma vez. Nós fizemos tantas lives sobre a teologia da libertação nesse canal, né? O pessoal que não lembra aí, mas tem as 10 dicas para se descobrir se um padre da TL, as 7 mentiras da teologia da libertação e as cinzas da teologia da libertação. Aí quem quiser acompanhar é só ir no Católico de Verdade e procurar, que a gente tem essas lives. Infelizmente, resumindo a única frase, a teologia da libertação é o marxismo, é o comunismo infiltrado dentro da igreja para destruir a igreja de dentro para fora, para fazer com a igreja o que eles conseguem fazer nos setores da sociedade, e é sobre isso que nós vamos abordar o tema hoje, porque, resumindo a única coisa, Tiago, o marxismo é uma coisa tão personificada do demônio que ele trabalha com a divisão. Então, ele vem dividir para governar, ele vem causar o caos, a destruição para sair como salvador da pátria, entendeu? Então você joga negro contra branco, gay contra hétero, nordestino contra sulista, patrão contra empregado, né? Aquela ideia do oprimido e do opressor, e você vai dividindo a sociedade para depois você vir como salvador da pátria dentro da própria sociedade. Então, nós sabemos que a palavra diabo é diabolos. Diabolos quer dizer divisor. Tudo aquilo que tem o dedo da divisão tem a mão de Satanás. E o marxismo, o comunismo, copia justamente essa ideia de Satanás de dividir as pessoas, de jogar um contra o outro. E é tão engraçado quando você assiste esses vídeos aí, por exemplo, dentro das universidades nossas hoje, é algo tão impregnado que quando eles fazem um debate, eles não toleram opinião contrária. Se você pensar diferente, você já é rotulado de fascista, nazista, homofóbico, preconceituoso, tóxico. Por quê? Porque ou você pensa igual a eles, ou você é colocado de lado imediatamente. E o alvo deles é justamente 3 coisas: a vida, a família e a fé cristã. É as 3 coisas que o comunismo mais odeia: a vida, a família e a fé cristã. E é sobre isso que nós vamos ver tudo que os papas ensinaram sobre essa nefasta ideologia comunista. Amém. Então já convido você para fazer uma oração inicial para a gente começar só depois da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma iluminai e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, o nosso coração enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. O nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Espírito da verdade, tu que revela toda a verdade, coloca nos nossos lábios as palavras que sozinhos nós não somos capazes de falar. Abre o ouvido daqueles que nos escutam para entender a verdade. E que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que o Senhor nos livre da fome, da peste, da guerra, do aborto e do comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Pois bem, meu irmão Eudes, vamos começar aqui citando a aparição de Nossa Senhora em Simbres. Nossa Senhora em Simbres, ela aparece
e ela diz que nós precisaríamos rezar muito para que o comunismo não chegasse no Brasil. Pois bem, é possível ser católico comunista, Eudes? Tiago, aí a gente tem que ser bem objetivo e bem direto. Eu já vou começar citando a frase de um Papa. Em 1928, Pio XI, perdão, 1932, Pio XI escreveu uma encíclica chamada Quadragésimo Ano. As pessoas que quiserem podem ir no site do Vaticano, clicar Quadragésimo Ano. Vale a pena você ler, é uma encíclica completa sobre o comunismo. E ele vai dizer assim: socialismo religioso e socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialismo. Verdadeiro socialista. Então, Tiago, vamos trabalhar o seguinte: luz e treva não dão as mãos. Bem e o mal não dão as mãos. Água e óleo não tem como se misturar. Catolicismo é vida, comunismo é morte. Catolicismo prega o valor da liberdade, o comunismo é opressão. Catolicismo crê em Deus, o comunismo é ateu. O catolicismo defende a propriedade privada, o comunismo defende a destruição dessa propriedade privada. Então não tem, desculpa eu falar tão rasgado, não tem como Satanás e Jesus dar as mãos. E aqui, Tiago, eu já quero começar, eu sei que é pesado já iniciar uma live desse jeito, mas eu vou citar um cara muito conhecido do nosso povo nordestino, e que ele seja um intercessor do estado do Ceará, principalmente de Fortaleza, que agora a prefeitura está distribuindo anticoncepcional para criança de 10 anos em Fortaleza. Você vê aonde que o comunismo chega num determinado local. Padre Cícero Romão dizia assim: o comunismo foi fundado pelo demônio. Lúcifer é seu chefe. E a disseminação de sua doutrina é a guerra do diabo contra Deus. Eu conheço o comunismo e sei que é diabólico. É a continuação da guerra entre os anjos de Satanás contra o Criador e os filhos do Criador, que somos nós. Isso é Padre Cícero, que eu vou depois citar mais algumas coisas dele para você poder compreender. E aí, Tiago, é fácil as pessoas entenderem por que não tem como ser católico comunista. Vamos citar aqui algumas coisas. Guerra Civil Espanhola de 1936 a 38, quando o comunismo tentou invadir a Espanha. Tiago, foram 2 milhões de assassinatos. Mas desses 2 milhões de assassinatos, tem 12 bispos. Você sabe o que eles faziam com os bispos? Além de torturar, arrancar os dentes, a unha, eles castravam o bispo, arrancavam o couro do pé e faziam o bispo caminhar com os testículos nas mãos, fazendo zombaria dos bispos. Sabe quantos padres foram assassinados? 4.184 padres assassinados na Espanha pelo regime comunista. Igrejas inteiras queimadas, sacrário inteiro vandalizado, cuspia na Eucaristia, pisava. 300 freiras assassinadas, todas elas, antes de ser assassinadas, eram estupradas pelos comunistas. E 2.363 monges assassinados. Só queria lembrar, Tiago, para quem, que tem muita gente que gosta dele, que o padre Quevedo, que morreu há pouco tempo aí, aquele que dizia que o demônio não existia, que os pais do padre Quevedo foram assassinados pelos comunistas na Espanha, justamente porque eram católicos. A igreja foi devastada em 2 anos. Aonde o comunismo colocou a mão, era sangue derramado. Vou citar um outro exemplo. A Guerra dos Cristérios, no México, de 1926 a 1929. Foi 30 mil assassinatos em nome da fé. Aonde que o senhor comunista, lá, o Elias Plutarco Calles, proibiu a religião, proibiu o padre usar batina, proibiu a celebração da Santa Missa, expulsou todos os padres do país. Tanto, só para você ter uma ideia, no dia... em novembro de 1992, João Paulo II canonizou 22 sacerdotes assassinados pelos comunistas no México. Queria lembrar para vocês que o próprio Papa Francisco canonizou o São José del Rio, que foi assassinado pelos comunistas. Um menino de 14 anos que teve o couro do pé arrancado e teve obrigado a caminhar até a própria cova dele, e aonde, já com uma coisa que eles faziam no México, que pouca gente fala, as pessoas antes de morrer, elas gritavam, viva Cristo Rei,
e viva Nossa Senhora de Guadalupe. E eles cortavam a língua da pessoa para elas não gritar viva Cristo Rei antes da morte. Hoje nós temos Santo Anacleto Flores, tem vários, inclusive tem um livrinho chamado Cristeros, tem um filme chamado Cristiada. Quem quiser ver e aprofundar, é só assistir a desgraça que o comunismo fez no México, lutando contra a igreja. Foi 50 sacerdotes assassinados e 30 mil leigos assassinados por causa da fé. Aí você entende. Outra coisa, vou dar um outro exemplo, Tiago, que a gente poderia citar aqui: Ucrânia, Nicarágua, Venezuela, Cuba, Armênia, Laos, Vietnã, Camboja, Angola, Moçambique, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Polônia, Romênia, Lituânia, Estônia, Rússia, todos os países que esse povo colocou, China, aonde que esse povo, Coreia do Norte até hoje, aonde que esse povo pôs as mãos, estirou a liberdade do povo, matou um monte de gente inocente, tentou destruir a religião, que é o que eles mais odeiam, e para poder piorar, roubaram e ficaram ricos, porque eles têm discurso de pobre, mas vivem como milionário. Porque eu gosto sempre de dizer, Tiago, que todo comunista tem um capitalista no coração. O discurso é de pobre, mas a vida é de milionário. É comunista de smartphone, de carro zero, entendeu? Todo mundo cheio do dinheiro, mas tem um discurso em prol dos pobres. Ou seja, o pobre é massa de manobra para eles dominarem a sociedade. A realidade é essa, e infelizmente eles conseguem enganar, porque se eles trabalham muito bem é com a mentira. Vou dar um terceiro exemplo, Tiago, que foi a prisão da Romênia, chamada Pitești. Pitești foi a prisão que mais houve assassinato, quase igual os gulas da União Soviética. Eles batizavam as pessoas dentro de fezes e urina. Pegava jovens católicos ou protestantes ortodoxos e mergulhava a cabeça da pessoa num balde de fezes e urina, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles crucificavam as pessoas e deitavam elas no chão crucificada e faziam um monte de gente passar pisando nelas, defecando e urinando. E quando a pessoa tinha sede por estar crucificada, eles davam urina para a pessoa beber. Inclusive, para você ter uma ideia, eles faziam padres consagrar fezes e urina no lugar de pão e vinho dentro dessa prisão em Pitești, na Romênia. Outra coisa, inclusive há um relato de um pastor protestante que eles torturaram o filho dele na frente dele, os pedaços, para que ele negasse Cristo. E aquela criança diz: pai, eu prefiro morrer do que ter um pai traidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, que não foi só católico, trucidaram ortodoxo e também protestante. Tanto que João Paulo II, naquele documento reconciliado da penitência, ele fala que na matéria de sangue derramado, que nós somos irmãos, católico, protestante e ortodoxo. Somos irmãos de martírio, porque o comunismo eliminou todas as pessoas que acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, não tem como. Aonde o comunismo põe a mão, você olha a situação da Nicarágua. Não pode ter Semana Santa, não pode ter dia da Páscoa, não pode ter procissão, um padre não pode passar no meio da rua de batina, mandar as freiras da Madre Teresa de Calcutá embora do país, fechou as rádios católicas, fechou as universidades católicas, com um detalhe, aí a gente tem que falar. Eu nunca vi uma palavra do padre Júlio Lancelotti contra a Nicarágua, eu nunca vi uma palavra do padre Zezinho contra a Nicarágua, e nunca vi o nosso presidente da República ter coragem de levantar a voz contra o senhor Daniel Ortega. Mas por quê, Tiago? Você lembra quando João Paulo II pôs os pés na Nicarágua, do senhor Ernesto Cardenal, que ele meteu o dedo na cara dele? Por quê? Quem ajudou Ortega a chegar no poder foi a teologia da libertação. Colocaram aquela peste no poder para hoje estar massacrando a igreja, assassinando padre, freira e expulsando os padres do país. É triste, só que parece que as pessoas não estudam e não têm esse tipo de conhecimento. Entendeu? Olha a situação, vou dar outro exemplo, a situação de Cuba. Rapaz, hoje você vê a galerinha, inclusive esses esquerdistas, ligados ao povo das letrinhas lá, LGBTQ mais alguma coisa, que faz uma campanha em prol de Ernesto Che Guevara, que defende Cuba. Cara, pega a quantidade de homossexuais que foi fuzilado nos paredões de Cuba. Quantas pessoas assassinadas pelo regime Castro e por Ernesto Che Guevara, e fica escondido.
Olha a situação dos nossos irmãos da Venezuela, meu irmão. Não tem hóstia para consagrar o pão na Eucaristia mais. O povo nem cachorro e gato tem para comer. Por quê? Um ditador, e você não acha uma palavra de Júlio Lancelotti, uma palavra do Padre Zezinho, e pelo contrário, quando o ditador da Venezuela veio no Brasil, foi recebido com luxo no Palácio do Planalto pelo nosso atual presidente. Então veja, as pessoas estão. Não, o Brasil não é governado por um comunismo. Você está vivendo em Alice no País das Maravilhas, que nós somos amigos de todas as ditaduras comunistas do mundo, com ideias comunistas que não tem nada a ver com a fé da nossa igreja. A verdade é essa. O comunismo odeia. Inclusive, Tiago, vamos abrir um parênteses aqui. Todo mundo sabe que a CNBB soltou uma nota, porque o PSOL, que é um partido de esquerda, levou um projeto para o STF, para o Alexandre de Moraes, legalizar o aborto até o 9º mês, o que a gente chama de assistoria fetal, que é você aplicar cloreto de potássio no coração de uma criança. Cara, veja se tem coisa mais nefasta do que isso. Você consegue imaginar uma situação dessa? Assim, essa questão da sistolia aí, nem nos animais é realizado mais. Não, Tiago, deixa eu te falar uma coisa séria, mais séria, que eu tenho um amigo meu que é veterinário. Para você dar isso num animal, você tem que anestesiar ele. Porque se você fazer isso, é crime inafiançável. Se você matar um animal com essa injeção. Outra coisa, os estados americanos que têm pena de morte, para você matar um criminoso com essa injeção, você tem que anestesiar o criminoso inteiro. E aqui no Brasil, esse povo quer legalizar esse terrível crime numa criança no ventre da mãe com. Você está entendendo a gravidade da coisa? A onda, e o pior, você não sabe. E nós temos gente dentro da igreja, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos um padre chamado Padre João, que é deputado do PT da região de Mariana, que foi numa rádio de Ouro Preto defender uma coisa nefasta dessa. Você consegue imaginar o grau que as pessoas chegam pela cegueira do comunismo? Um cara que foi sacerdote, que se licenciou para entrar na política, chegar a ponto de defender uma criança morrer de assistoria fetal. Aí você entende como é que essa mentalidade, ela permeia no meio de nós. Então, assim, o cristianismo sempre será a favor da vida. O comunismo sempre será a favor da morte. O cristianismo sempre defenderá a liberdade. O comunismo sempre será da opressão. O cristianismo sempre defenderá a propriedade privada. O comunismo defende o caos, onde o Estado domina tudo e o Estado é Deus e ocupa o lugar do indivíduo enquanto ser humano. Então, Tiago, não tem como. Antes da gente entrar nas palavras dos papas, eu gosto sempre de dizer para as pessoas, João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aonde o comunismo põe a mão é roubo, morte e destruição. Aí você pergunta quem é que está atrás de um povo desse. Eu sei que a gente escuta aqui até ministra da Suprema Corte dizer que graças a Deus que eu sou comunista. Isso é a palavra do Flávio Dino. Ou ele não sabe o que é comunismo, ou ele não sabe quem é Deus. Porque se ele conhecer Deus, ele jamais diria uma frase dessa. E se ele conhecer o comunismo, ele negaria Deus imediatamente. Ou seja, não é nenhum e nem outro, porque os dois ao mesmo tempo não tem como você ser. Não tem como. Uma coisa não casa com a outra. Então, Tiago, repetindo aqui a frase do Papa Pio XI na encíclica 40º ano. Socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Isso aqui é palavra de um Papa numa encíclica, tá? Quer comentar alguma coisa? Eu posso continuar? Eu acho que agora nós podemos entrar na fala, porque assim as pessoas acham, né, que a igreja não condenou o comunismo. Tem pessoas que acreditam nisso. Onde que tá? Como que foi? E tal. Sim, nós temos palavras de papas que condenaram abertamente essa ideologia. E acho, Tiago, que eu devo começar isso aqui com Pio XII, no decreto de 1º de julho de 49. Então, eu vou começar direto com ele, que eu acho que aqui o pessoal vai entender o que justamente a igreja ensina. Pio XII, recebemos da Sagrada Congregação do Santo Ofício, por um mandato com autoridade sumo pontífice Pio XII, prolongar um decreto dia 1º de julho de 1949,
no qual proscreve categoricamente o comunismo e toda colaboração com ele. Pergunta número 1. É lícito aos católicos dar seu nome e prestar sua ajuda aos partidos comunistas? Resposta: não. Não é lícito. O comunismo é materialista, anticristão. Com efeito, os chefes comunistas, inclusive quando dizem por palavras que não combatem a religião, na realidade, contudo, tanto pela doutrina como pela ação, eles são inimigos de Deus, da verdadeira religião e da Igreja de Cristo. Pergunta número 2. É lícito editar, difundir ou ler livros, revistas, jornais e folhetos que defendem doutrina ou atividade comunista ou neles se inscrever? Resposta: não é lícito. Está proibido e cita o cânon 1399 do direito canônico. Número 3. Os fiéis que conscientemente e livremente têm incorrido nos atos que se tratam nos números 1 e 2, pode ser admitido ao sacramento? Resposta: não pode ser admitido, em conformidade com o princípio geral que se deve negar os sacramentos àqueles que estão nas devidas disposições para recebê-lo. Uma pessoa que se intitula comunista, ela não pode comungar. E continua. Os fiéis, número 4, que professam a doutrina materialista e anticristã dos comunistas, e principalmente aqueles que defendem e divulgam, incorrem, ipsi facto, na excomunhão reservada de modo especial à sé apostólica, como apóstolos da fé católica? Resposta: sim, incorrem. Coloquei cada resposta grifada, e aí tá, Pio XII, 1º de julho de 1949. Cara, tá nítido a condenação. O católico que filiar na isso, que aceitar essa doutrina, Não, está assim, excomungado. eu acho que a gente precisa deixar muito claro que é o seguinte: não é só você falar que é comunista, é você ser simpático ao comunismo também. Não é só você de fato estar no partido comunista, tal, não. Se você for simpatizante dessas ideias, você já está excomungado. Sim. E aí, Tiago, vamos lembrar algumas coisas que o pessoal não diz. Não, mas o comunismo é a ideia de todos terem em comum. Tiago, essa é a utopia comunista mais macabra que tem, eu vou explicar. Vamos supor que aqui está o rico e aqui está o pobre. Qual é a ideia comunista? Você vai rebaixar o rico até o pobre para ele ficar igual. Mas para onde vai o dinheiro do rico? Para o Estado. Percebe? Todos os países que fizeram isso, você tem ditadores nadando em dinheiro. É o caso de Maduro, é o caso dos irmãos Castro, é o caso da Nicarágua, é o caso do Xi Jinping, é o caso do Putin, é o caso do Kim Jong-un. Você tem governantes milionários e povo morrendo de fome na miséria. É o que nós temos, que a partir da hora que você rebaixa o rico para aqui, ó, e forma uma sociedade igualitária de pobre, aonde o Estado manipula, domina, controla, e está todo mundo milionário e o povo na miséria. E o povo recebendo as migalhas. A prova disso, Tiago, você dá uma olhadinha para Cuba. O pessoal prefere enfrentar os tubarão do Caribe e fugir para os Estados Unidos nadando ou no barquinho do que morar na ilha do Fidel. Por quê? Você não tem liberdade? Você não tem nem Semana Santa para você celebrar? Todo mundo oprimido, todo mundo passando fome. É realmente a igualdade de pobreza. E os que controlam o Estado nadando na riqueza nas costas do povo. É uma coxa de frango por mês. E aí é lucro ainda. Você tem Não, aí. é a divisão deles é assim. O frango é uma sobrecoxa por mês. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Entendeu? E aí, você tem a noção, por exemplo, os nossos irmãos da Venezuela, Tiago, inclusive a gente pode citar 2 casos. Eu já encontrei inúmeros venezuelanos no Brasil. Já foram embora mais de 5 milhões de pessoas fugidas da Venezuela. Se aquilo ali prestasse, por que esse povo está indo embora, cara? Eu estava agora em Gramado, eu ganhei a minha lua de mel em Gramado com a minha esposa, quando a gente casou agora em julho. E lá em Gramado, a Rapuzel do negocinho lá era 2 cubanas. E aí a gente começou a conversar, comecei a perguntar o sofrimento que essas meninas passaram para fugir de Cuba, cara. A humilhação, a tortura. Você precisa ver a loucura que é. Agora pergunta para ela, prefere estar numa torre em Gramado, trabalhando com liberdade, que ela veio com o namorado fugir de Cuba, do que jamais retornar para a ditadura. Por quê? Cara, depois da vida, a coisa mais importante do ser humano é a liberdade. E a principal coisa que o comunismo tira, a liberdade das pessoas. Quem quer viver debaixo de opressão, irmão?
Então, assim, a igreja, eu gosto de dizer, Tiago, que tem 3 valores que para nós católicos são inegociáveis: a vida, da concepção à morte natural, a família formada por um homem e uma mulher, entendeu? E a educação dos filhos feita pelos princípios e valores dos pais. E esses aqui são os 3 alvos do comunismo. Aonde eles entram, a vida não tem valor nenhum. Eles matam uma pessoa porque a pessoa discorda do Estado, discorda do governo. A pessoa no ventre materno é apenas um amontoado de célula. Você basta ver que todas as... Tiago, o primeiro país do mundo a legalizar o aborto até o 9º mês foi a Rússia de Lenin, em 1922. Todos os países que esse povo foi entrando, eles foram destruindo a vida a partir do seio materno. Você consegue imaginar a destruição da família, dos valores, inclusive, de onde que vem a ideologia de gênero, Tiago? Das ideias comunistas. De onde vem a destruição da família? Aquele livro de Marx lá da propriedade, que ele fala que a família é a primeira opressora da sociedade, que o homem oprime a mulher e quem destruir essa família patriarcal burguesa, porque ela é do catolicismo Roma. Percebe? A mão do Engraçado demônio. que, assim, esse mesmo discurso nós escutamos no feminismo também, né? Que também a origem delas, coitadinha, sem saber, tá lá, infelizmente, nas ideias macabras do comunismo, entendeu? E aí, Tiago, vamos citar outra coisa antes de ir nos papas, que Nossa Senhora disse lá em Fátima, 6 meses antes da Revolução Bolchevique de 17 na Rússia. A Rússia espalhará os seus erros pelo mundo e a igreja terá muito de sofrer. Cara, essa profecia se cumpriu. Aquelas crianças, Tiago, nem sabia que tinha um país chamado Rússia. Achava que Rússia era a mula do tio dela lá, que era russa. Nem sabia disso, coitadinhas. E aí se cumpriu, Tiago. Todo mundo já viu falar do que foi a cortina de ferro. Vai ver como é que os poloneses sofreram na mão da Rússia. O sofrimento que o cardeal Winzinski, que foi torturado, passou. Vai ver que o cardeal František Tomaszek sofreu na Tchecoslováquia. Vai ver que todos os padres da Romênia foram quase tudo assassinados. Stalin confiscou a soja e o feijão da Ucrânia. Foi 3 milhões de pessoas morrendo de fome. O Papa João Paulo II, né? Se você tiver a palavra, minha boca eu ia falar agora, mas eu ia citar outro antes de João Paulo II. O cardeal Vantuan, que ficou sofrendo nas masmorras da prisão no Vietnã, cara. Antes, eu fico imaginando, eu até peguei um aqui que Bento XVI escreveu muito sobre o comunismo, e uma das condenações de Bento XVI que ele escreveu foi sobre o assassinato do mártir, que hoje é santo, o cardeal Tepinikak, que era um mártir da Croácia. E Bento XVI diz assim: o beato Aloísio Stepanikak correspondeu com o seu sacerdócio, com o episcopado e com o sacrifício da vida, um único sim, unido ao de Cristo. O seu martírio marca o apogeu das violências perpetuadas contra a igreja durante a terrível estação da perseguição comunista nos países bálticos. Croácia, Iugoslávia, Sérvia e Montenegro penaram debaixo das botas do comunismo. Esse cardeal aqui foi torturado até a morte. Os católicos croatas, de modo particular o clero, foram objeto de vexações e abuso sistemático do comunismo que visava destruir a Igreja Católica, a começar da sua autoridade local mais alta. Aquele período particularmente duro caracterizou-se por uma geração de bispos, padres religiosos dispostos a morrer do que trair Cristo, a Igreja e o Papa. O povo viu que os sacerdotes, no meio da perseguição comunista, nunca perderam a fé, a esperança e a caridade, e neste modo permaneceram sempre unidos. Esta unidade explica o que é humanamente inexplicável, ou seja, que um regime tão macabro e tão duro como o comunismo não conseguiu dobrar o poder da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi o discurso de Bento XVI no dia da beatificação desse cardeal que foi assassinado pelo regime comunista na Croácia. Uma coisa aqui, Tiago, o que mais me dói é porque todos os santos do regime comunista no Brasil ficam praticamente calados, quase não se toca. Entendeu? É um silêncio, entendeu? Até mesmo o cardeal Vantuan, pouco se fala dele. Entendeu? Para poder tentar esconder o que esse povo fez com o povo polonês,
com o povo húngaro, com o povo croata, com o povo da Romênia e todos aqueles países do leste europeu que ficou debaixo da cortina de ferro, o que esse povo fez para acabar com a Igreja Católica na cortina de ferro. Foi uma coisa demoníaca. E aí, infelizmente, se esconde muito isso do lado de cá, infelizmente, da nossa fé. Wildes, vale ressaltar uma coisa, que às vezes a pessoa acha que, porque nós estamos falando, nós estamos aqui apontando ou defendendo algum político. E não é nada disso. Aqui nós estamos falando da doutrina católica. O que o católico precisa entender é que o católico ele não é de direita, não é de esquerda. O católico é católico. Ele defende a doutrina católica. Obviamente, na política que existe hoje no nosso mundo, nós temos que optar pela opção menos pior. Menos pior. Nós temos que optar pelo mal menor, pela opção menos pior. Não quer dizer que você tem que ser de direita, de esquerda, não. Você tem que ser católico e defender a doutrina. E votar como católico. Sim, e lembrando, Tiago, que essa ideia... Então não existe esse negócio aí, é esquerda, direita, ninguém está defendendo política aqui, não. Nós estamos explicando a doutrina da igreja. Isso, é bom lembrar, Tiago, que esse negócio de direita e esquerda surgiu no iluminismo francês, quando a esquerda queria implantar uma revolução imediata e a direita queria retardar mais essa revolução. É bom lembrar que a igreja que condena todos os viés ideológicos da esquerda também condena o capitalismo selvagem, que tem o lucro como o ser humano como escravo do lucro. Isso também é tremendamente condenado pela igreja, entendeu? Agora, é bom a gente pegar que esse viés revolucionário demoníaco do lado de cá do comunismo, cara, ele destrói todos os valores da fé. Ele não deixa nenhum. Entendeu? Então, a arma, e lembrando que esse negócio de direita e esquerda já é uma ideia comunista de dividir a sociedade, porque quanto mais dividida a gente ficar, melhor para eles chegar como salvador da pátria. Já é uma ideia demoníaca também, entendeu? De se posicionar. Então, o cristão, nessa hora, a gente é católico, vota como católico, e infelizmente, nessa sociedade tão fragmentada de contravalores, é escolher o lado menos ruim. Por quê? Porque não tem um lado que é fiel à doutrina social da igreja, que é a verdade da nossa fé para combater os males do mundo moderno. Chama-se doutrina social da igreja. Aqui, Tiago, vamos começar então com o Papa Leão XIII, né? Poderíamos começar lá em Pio IX, mas iria demorar muito tempo. Então vamos começar em Leão XIII, porque ele escreveu a Rerum Novarum, ele escreveu várias encíclicas condenando o comunismo, e ele diz assim: não ajudar o socialismo, tomai demais cuidado para que os filhos da Igreja Católica não deixem seu nome e nem faça favor nenhum a essa detestável seita. Ele chamava o socialismo de detestável seita. E mais, nessa mesma encíclica, Leão XIII diz assim: o comunismo é a praga mortífera que tem se difundido no seio da sociedade humana. A praga mortífera que tem se difundido no seio da sociedade humana. Olha o peso da palavra do Papa Leão XIII. E ele conhecia muito bem, e olha, Tiago, que nessa época não tinha tido revolução bolchevique, não. Era só as ideias de Marx e Engels que estavam espalhando na sociedade, e o Papa Leão XIII já bateu firme, aquela ideia de jogar patrão contra empregado, empregado contra patrão, e criar a ditadura do proletariado para poder dominar o mundo. E ele já bateu firme. Depois, São Pio X também bateu muito firme no comunismo, tem uns escritos dele. Bento XV bateu demais, está tudo aqui no livro, eu vou pegar só algumas coisas de Bento XV. Ele diz assim: defrontando-se com os que a sorte ou a atividade própria dotaram de bens de fortuna, estão os proletariados e operários que, abrasados pelo ódio difundido pelos comunistas, esquecem que são filhos de Deus e degradam entre si com brigas e confusões, ferindo a justiça e a caridade. Percebe? Porque, Tiago, abre um parêntese aqui. Normalmente, aquilo que Lênin dizia no Decálogo é uma verdade. Acuse os outros do que vocês são. Você faz. O que acontece? Eles acusam todo mundo que são contra ele de ódio. Mas pensa num povo que tem ódio no coração.
Cara, essa semana mesmo, eu recebi um comentário de uma menina que me chamou, que ela fez um comentário no Instagram do padre Júlio Lancelotti contra uma postagem dele, e a militância do amor que segue caiu em cima dela, ameaçou ela de estupro, ameaçou ela de morte, chamou ela de tudo quanto foi nome, você possa imaginar, em nome do amor. Percebe? É a ditadura como é que fala, da opinião. Se você não pensa igual a mim, e eles te acusam do que eles mesmos têm. Sim, mas é bem típico, né? Nós vimos aí o que aconteceu com a Canção Nova, nós vimos aí o que aconteceu depois com o Frei Gilson, agora está acontecendo com o Dom Adair, é sempre a mesma coisa, sempre vem do mesmo lado, das mesmas pessoas, né? Você pode ver que sempre surgiu um ataque aí, ó, da Canção Nova, o Lancelotti atacou, depois o Frei Gilson, o Lancelotti atacou, viu que ficou com o filme queimado, foi lá jantar, almoçar com o Frei Gilson lá, para tentar melhorar o negócio. E agora, novamente, Dom Adair, quem que atacou? Aí, Thiago, vale a pena a gente lembrar o que o Winston Churchill, lá o ministro da Inglaterra, dizia. Ele falava assim: na minha juventude, um jovem que não foi comunista não tinha coração. Mas na minha idade adulta eu percebi que um adulto comunista não tem cérebro, porque se tiver cérebro ele deixa de ser comunista. O homem foi direto, foi direto. Um adulto comunista não tem cérebro, se tiver ele deixa de ser. Outra coisa, Tiago, vou dar um pulo aqui. O Papa Bento XVI, inclusive na Spes Salves, ele coloca que o regime comunista era um regime decadente e ultrapassado, e tem uma frase muito forte: o comunismo promete o paraíso, mas entrega o inferno. Eu vou repetir: o comunismo promete o paraíso, mas entrega o inferno. E eu não tenho nenhuma dúvida disso, cara. Todos os países que esse povo pôs a mão, eles prometiam o paraíso, mas entregaram o inferno para o Não, povo. mas eu dizer assim, é muito simples, é mais ou menos como a teologia da libertação faz dentro da igreja. Onde a teologia da libertação chega, não nasce mais nada depois. É uma grama que não nasce mais depois. Tem grama, tem pasto. Passou a teologia da libertação, o negócio fica tão ruim, mas tão ruim que nem mato nasce. Não, eu vou dar um exemplo para você. Eu estava agora em Trancoso, na região de Porto Seguro, pregando um encontro com um padre muito de Deus lá, o padre Marconi, o padre Lucas, e o padre Marconi me disse: eu, antes de mim, passaram uns padres de teologia de libertação aqui que destruiu tudo, que o dia que eu cheguei aqui tinha 40 pessoas para me receber na igreja, porque tudo que eles podiam fazer de destruir a moral da igreja e a fé é destruir. Aí vai misturando catolicismo com umbanda, com candomblé, e todos os caminhos vai a Roma e faz uma bagunça dentro da igreja, que o povo católico, tudo se afastou. É aquilo que você falou, a teologia da libertação é um câncer, que por onde ela entra, ela seca tudo. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? As vocações seca, a vida de oração seca, o valor do sacramento seca, a busca pela santidade seca, tudo seca. O respeito ao Papa seca, o amor aos documentos da igreja, a verdade da igreja, tudo desaparece, a moral seca, aonde eles entram, tudo é destruído. É impressionante, entendeu? E como detalhe, Thiago, aí a gente tem que aproveitar e falar essas coisas, o que mais chama atenção é que todos os padres ligados à teologia de libertação têm duas coisas que se identificam. Número um, eles pregam a tolerância, o respeito, a diversidade. Só que tem um detalhe: tolerância com os de fora e marretada nos de dentro. Eles querem tolerar o macumbeiro e o maçom dentro da igreja, mas não toleram uma menina de véu na igreja. Não toleram uma pessoa que quer comungar de joelho na igreja. Não toleram um casal que tem muitos filhos na igreja. Percebe? Eles querem ecumenismo com os de fora, mas não tem ecumenismo com os de dentro. Eles querem fazer diálogo com maçom, com muçulmano, com budista, até com satanista. Se for possível, faz diálogo. Como tinha um cara da CNBB esse dia numa reunião de satanistas. Não sei se você lembra disso aí. Mas, com isso aí, tem diálogo. Agora, comigo, que quero obedecer o Papa, obedecer os mandamentos, ser aberto à vida, buscar a santidade, é só marretada. O cara que incentiva o casal de segunda união no adultério comungar, o casal amigado comungar, o jovem que transa comungar, os pares de homossexuais comungar, é capaz de mandar uma menina levantar porque ajoelhou para comungar. Percebe? Sim. Percebe o nível que esses caras chegam? O grau deles? A segunda coisa que chama atenção
É o discurso dos pobres, mas é os que mais gostam desse aqui, ó. Para Deus é pobreza, mas para mim é nobreza. O discurso do pobre, mas o celular é de última geração, o carro de última geração, paga uma merreca para a secretária da paróquia, mas o discurso é em prol dos pobres. Percebe? Então, identifica igualzinho os nossos governantes. Entendeu? O discurso é dos pobres, mas só de viagem eu gasto 1 bilhão. O discurso é dos pobres, mas uma cortina aqui do Palácio do Planalto é 300 mil, um colchão é 200 mil, percebe? O discurso é dos pobres, mas o sapato é 8 mil reais. O discurso é dos pobres, mas o relógio é 80 mil, a gravata é 5 mil. Quer dizer, prega uma coisa, é pobreza para vocês, nobreza para mim. Cara, é idêntico. Assim, você percebe que as pessoas não conseguem enxergar isso, como que o comunismo infiltra com essa mentalidade dentro da igreja. É triste você ver a coisa. Então, assim, os que mais têm o discurso do pobre, tem o capitalista infiltrado dentro do coração. Só para você ter uma ideia, não vou citar qual é a arquidiocese, não, que a vontade é falar, mas para não... Conheço um irmão que ele tem uma missão, Tiago, chamada Mãos de Maria. Eles reúnem leigos, são ligados à maioria à renovação carismática e os vicentinos, e de quarta e sexta-feira eles distribuem mais de 1.000 marmitecos de comida para os pobres na rua. Aí eles levam o violão, toca, reza, pega os meninos dependentes químicos, manda alguns para a Fazenda Esperança, para poder largar as drogas, tem uma parceria com a Esperança. E aí a cozinha que eles faziam, a comida, era uma cozinha de uma paróquia lá na cidade, bem simples. Eles arrumaram uns empresários lá, cara, e reformou a cozinha, mais de uns 100 mil reais de uma cozinha top, para fazer comida para os pobres. Mudou de padre. Saiu o padre da linhagem carismática e veio um padre da teologia da libertação, com os discursos de pobre, dizendo que Lancelot é profeta. Quando o padre descobriu que eles faziam comida para levar para os pobres, pois o padre expulsou eles da cozinha, trocou o cadeado e fechou a cozinha para eles não fazer comida na cozinha que era para os pobres. Mas em cima do altar, os pobres, ajuda os pobres, percebe? Cara, é triste a coisa, meu irmão. Nunca foi lá levar uma marmita para um pobre no meio da rua, entendeu? Só fala de dinheiro, só quer dinheiro, proíbe o pessoal de dentro da paróquia de fazer comida para os pobres, mas em cima do altar parece o Lula fazendo comício. Você tem ideia? É triste você ver uma coisa dessa. E eu falo, você que é um caso que eu sei, que eu conheço, que o pessoal são meus amigos. Fala, você não vai acreditar. Você não vai acreditar nisso, mas é o que nós vivemos aqui. Gastamos mais de 100 mil para reformar uma cozinha, para fazer comida para os pobres. Agora chega um cara que diz que é dos pobres e expulsa nós de fazer comida para os pobres. O discurso dos pobres, ele deveria ser o primeiro a estar com o pessoal fazendo comida para os pobres, né? Justamente. Justamente, entendeu? É só a misericórdia de Deus, entendeu? E aí, assim, Tiago, lembrando aquilo que o Papa João Paulo II dizia, inclusive, não sei se você sabe disso, em vários discursos aqui no Brasil, João Paulo II condenou a invasão de terra, de propriedade privada. E ele dizia, não se faz reforma agrária por meio de invasão, porque isso é roubo, isso fere o mandamento. É justiça social com a caridade, com o diálogo, e não invadindo propriedade alheia. Esse discurso quase tudo ficou escondido. O próprio Raniero Cantalamessa veio no Brasil e disse, olha, a igreja brasileira optou pelos pobres, os pobres optou pela seita protestante. O lugar que a gente mais perde pessoas para o protestantismo é justamente nas comunidades de favela simples. Por quê? Porque enquanto as pessoas estavam levando comida, os protestantes estavam levando a palavra. Aí o pobre viu a igreja como uma ONG, mas não viu ela como sacramento universal da salvação. E é o lugar que mais a igreja pede fiéis. Aonde? No meio dos pobres. Percebe? Eu já citei isso aqui naquele vídeo anterior que eu te falei, que eu tive na comunidade do Rio de Janeiro, quem fez ela foi Dom Helder Câmara, e a senhora que me levou disse, olha, naquela comunidade ali não tem católico, lá só tem protestante. Todas as casas foram feitas por Dom Helder, mas como não levou a palavra de Deus, os protestantes foram lá e levaram, e hoje todo mundo é protestante. Você lembra do Clodóvis Boff, que citou o acampamento que ele fez? Quando ele voltou lá depois, não tinha um católico. Por quê? Um protestante abriu uma igreja e todo mundo virou assembleiano, porque deu terra, mas não deu a salvação, não levou o evangelho para as pessoas. É isso que a teologia de libertação faz, cara. Ela esvazia o evangelho, a pregação da palavra, o valor da oração, o valor do sacramento. Vou dar um exemplo para você.
Eu nunca vi uma pessoa, um povo incomodar mais tanto esses padres da TL do que Frei Gilson e o Instituto Hesed. Por quê? Só porque são católicos, só porque leva o povo a rezar. E incomoda. Você vai em missa que os padres, é a homilia inteira batendo nas pessoas que estão levantando de madrugada para rezar. Eudes, chega ao ponto de ser proibido, como Sim. aconteceu lá na Itacoatiara, lá em Amazonas, no Espírito Santo. Eu já sei que tem diocese que proibiu de Frei Gil Instituto Hesed ir, você entendeu? Então, o negócio é tão absurdo que eles proíbem de entrar na diocese. Você consegue imaginar? E você perguntar por quê, ainda vai falar assim, não, é porque o que eles pregam não está de acordo, Sim. percebe? Nós queremos uma evangelização encarnada, eles falam. Justamente. Encarnada não sei do que, pelo amor de Deus. Uma evangelização sem Cristo, né? Seria a melhor forma que eles têm de dizer. É triste a coisa, Tiago. Aqui vamos citar, Tiago, então, voltando ao que Bento XVI dizia, para ficar no coração de algumas pessoas, o comunismo promete o paraíso, mas entrega o inferno. E essa é a realidade. Aonde que esse povo colocou a mão, o país, a sociedade vira um inferno mesmo, tá? Eles defendem tolerância, mas não tolera ninguém. Prega respeito, mas não respeita a opinião de ninguém. Pede tolerância, mas não tolera quem pensa diferente deles. A realidade é essa, entendeu? Aí, Tiago, Pio XI dizia assim, inclusive eu até imprimi a encíclica, Tiago, depois se alguém quiser ler. Tem uma, Astelino, o Leão XIV não publicou nenhum documento ainda oficial dele. Nenhum. Não tem documento nenhum, não é sobre a teologia. O Papa Francisco ainda você acha alguma coisa contra o comunismo, mas o Leão XIV faz 3 meses que é Papa, como que vai ter documento dele condenando? Justamente. Aqui, Tiago, a encíclica chama Divinis Redemptores, do Papa Pio XI, ele diz assim, o comunismo é intrinsecamente perverso. Essa frase é intrinsecamente perverso. Como eu falei, combate a igreja, combate a família, combate a vida e combate a propriedade privada. Só essas quatro. E combate a legítima defesa também. Você tem que sempre lembrar disso, que a meta deles é você desarma a população, deixa o povo vulnerável, aí eles vêm para escravizar o povo. Todo país, então eles combatem totalmente. E é bom lembrar, Tiago, que a igreja, para a nossa fé católica, a legítima defesa é um direito e um dever. É bom recordar isso, está no catecismo. Legítima defesa é um direito e um dever. Então, eles são radicalmente contra a legítima defesa. Então, essas 5 coisas aqui, a vida, a religião, a família, os valores de educação de filhos, a legítima defesa e a propriedade, valores inatos do ser humano, da dignidade da pessoa humana. E eles combatem isso aqui, ferrenhamente. E o pior, eles são tão demoníacos que são capazes de pegar o evangelho. Não, mas Jesus veio e disse para o jovem rico, né? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Você consegue imaginar um comunista usando isso para justificar uma ideologia macabra? Cara, é inadmissível isso, entendeu? Aí tira todo o sentido do evangelho, que Jesus é um chamado para o jovem rico. Cara, se Jesus condenasse riquezas, Zaqueu era rico, Abraão era rico, Joana, mulher de Cusa, seguia Jesus, era rico. Você consegue imaginar? Então eles pegam o próprio evangelho para jogar o rico contra o pobre, e é bom dizer, Tiago, quando a Bíblia condena o rico da Bíblia não é uma pessoa que tem posse, é uma pessoa que tem apego às posses. Jesus condena o apego ao dinheiro, o apego na realidade, aquilo, né? Aquilo que a gente sempre falou outras vezes, né? Existem ricos que são extremamente humildes e existem pobres que são extremamente soberbos. Totalmente. Então, não, e aí eles pegam, você vê que eles vão deturpando o sentido do evangelho. Mas os Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, mas eles tinham liberdade, eles tinham fé, eles defendiam a vida, eles tinham família. E um detalhe, eles não tinham um governo opressor que oprimia e tomava tudo deles, não.
Porque esse tudo comum do comunismo é tudo comum, assim, é todo mundo pobre e nós que governam vocês ricos. A realidade é essa, entendeu? Olha para Cuba, todo mundo pobre, família Castro rico. Olha para Venezuela, todo mundo pobre, Maduro rico. Olha para Nicarágua, todo mundo pobre, Ortega rico. Olha para a China comunista, todo mundo da miséria, Partido Comunista milionário. Olha para a Coreia do Norte, todo mundo pobre, o Kim Jong-un lá, o gordinho, milionário. Percebe? A igualdade deles é a miséria para todo mundo. E sem liberdade, sem religião, sem direito de propriedade, sem direito à legítima defesa, porque o Estado oprime e controla você. E sem direito de escolha, né? E sem direito de escolha. E sem poder falar mal do governo, que se você falar também é paredão, é fuzilamento. Olha o que o Vladimir Putin anda fazendo na Rússia. Entendeu? Então, assim, cara, é inacreditável. Outra coisa, Thiago, chega ao cúmulo. Porque como o alvo desse povo, número um, é a religião, você consegue imaginar, por exemplo, pessoas LGBT defendendo o Hamas, defendendo o Irã? Cara, Na realidade, eu dizer assim, isso daí só mostra como que é uma grande ilusão, né, ideológica isso tudo. Porque, assim, o Hamas, ele persegue o homossexual, né? Mata o homossexual. Então, assim, não tem muito sentido uma pessoa defender algo que ela não conhece, né? Você não está lidando com, com pessoas que estão ali bonzinho, eles estão com a AK-47 armado, entendeu? consegue. E outra coisa, chega com a bandeirinha do arco-íris lá no Irã, no Hamas, naquele pessoal do Líbano lá, que eu esqueci o nome do outro grupo terrorista, levanta uma bandeira daquela lá. Cara, o cara é Você não viu que na Copa do Mundo de Catar era proibido? justamente. E você lembra que existe vários vídeos na internet, os caras penduram o rapaz homossexual do andar de um prédio e joga lá embaixo. Então, cara, aí você percebe que o alvo é o seguinte: o padre Paulo Ricardo usa uma meta, que é a pior realidade do marxismo. É essa aqui, ó. O casamento homossexual é uma coisa boa? Depende. Se favorece a revolução, é bom. Se não favorece, fuzila. Exemplo, pergunta se a Rússia tem casamento homossexual. Não tem. Pergunta se a Rússia tem parada gay. Não tem. Pergunta se a Coreia do Norte tem parada homossexual. Não tem. Tem casamento? Não tem. Por quê? Porque eles estão acima do bem e do mal. Se é para combater a Igreja Católica, vamos implantar a cultura gay. Se é contra a revolução, aí não presta. Percebe? Então, assim, matar a minha mãe é uma coisa ruim? Depende. Se favorece a revolução, é uma coisa boa. Se não favorece, é uma outra história. Percebe? Então, assim, para eles não tem bem e mal. O povo, Tiago, vira massa de manobra. Entendeu? Atinge aqui, ó. É o que o Padre Paulo sempre denuncia, que eu convido as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que são mais de 300 pessoas, vá lá no site do Padre Paulo Ricardo e faz um curso chamado Marxismo Cultural. Vocês vão entender que a partir de Heriberto Marcuse, a partir de Antônio Gramsci, não é mais o marxismo pela violência, é o marxismo pela cultura, pela mente, de destruir os valores, destruir a sociedade da tradição judaico-cristã de dentro para fora. E a arma número um disso aí dentro da Igreja Católica se chama teologia da libertação. Relativizar a fé, relativizar a moral, relativizar o valor da igreja, relativizar a doutrina e vai destruindo de dentro para fora. Entendeu? Então, assim, cara, é triste você saber como tem pessoas de bom coração enganadas por essa mentalidade demoníaca que entrou na cabeça de muita gente. Eudes, pega aí a citação do Papa Francisco, então. Ótimo, Tiago. Eu quero pegar, bem lembrado, são 8 frases do Papa Francisco condenando o marxismo. Eu vou pegar as principais. Frase número 1. Nunca compartilhei da ideia marxista porque ela é falsa. Embora conheço pessoas boas que são marxistas, mas infelizmente a ideologia é falsa. Papa Francisco. Outra coisa, olha aqui, as ideologias sempre terminam mal, não servem. Elas não assumem o povo, elas não deixam o povo pensar, elas pensam pelo povo. Pense no século passado, todas as ideologias comunistas terminaram em ditaduras sempre.
Cara, eu não sei porque que eles escondem essas frases do Papa Francisco. Sinceramente, eu não sei por quê, entendeu? Outra, Tiago, a preocupação dos pobres não é uma invenção comunista. Infelizmente, se transformou em uma ideologia comunista falsa. Mas defender os pobres é coisa do cristianismo e não do comunismo ateu. Percebe? Então, assim, embora o Papa Francisco, que eu sempre falo, né, que tinha as falas dúbias, que só Jesus na causa, e eu sempre falo que, talvez, assim, com a graça de Deus, o Papa Leão XIV vai consertar muitas brechas que o papado do Papa Francisco deixou. Documenta Amoris Laetitia, aquele Laudato Si, o próprio, aquela filha de súplica lá, que foi uma vergonha, um documento daquele. Se Deus quiser, aquilo em breve vai. A própria tradição de custódia, que também é uma lástima, mas assim, nessa matéria de condenar o comunismo, o Papa foi direto e objetivo. Só que você percebe o seguinte, como a mídia adorava o Papa Francisco, só pegava o que interessava. O que não interessava ficava tudo escondido debaixo do pano. E o Entendeu? próprio Vatican News, né? Você vê que o próprio Vatican News, os jornalistas que trabalham lá, são enviesados. Você lê o discurso do Papa Leão, eles pegam uma parte mais água morna do discurso e colocam como. Aí você lê o discurso, lê a homilia, o Papa, num outro ponto importante, ele fala, defende a doutrina da igreja com toda clareza, mas isso eles não colocam. Sim, é aquele jeitinho brasileiro de deturpar a Você não viu o que o mensagem. Papa falou? O Papa falou para o pessoal do SEAMA: não sejam adoradores da natureza. Aí a manchete do Vatican News: Papa diz que é para pregar o cristianismo com amor e caridade na Amazônia. Aí, Tiago, foi bom você citar isso aí, que vamos embora pegar uma outra coisa que o comunismo está fazendo. Eu fiz um podcast, Tiago, com os meninos do No Barco, e eu disse, um dia a gente pode fazer isso aqui, que os chamados 5 nãos da história do mundo. O primeiro não foi o não de Lutero. Lutero disse sim a Cristo, sim a Deus, não à igreja. Com o não de Lutero veio o relativismo religioso. Placa de igreja não salva ninguém, eu mesmo sou igreja, e o trem foi dividindo, e hoje o que mais tem é desigrejado. Eu sou cristão, creio em Jesus, mas não tem igreja, porque eu mesmo sou igreja, percebe? O segundo não da história, quem deu foi o iluminismo francês. Deu não à igreja, não a Jesus, sim a Deus. Só que tem um problema. No iluminismo francês, o Jesus, que era verbo encarnado, virou espírito iluminado, um grande pensador de luz. E o Deus, que era criador, virou grande arquiteto. Nasceu a maçonaria e o espiritismo. O que é a maçonaria? A ideia de um Deus arquiteto que criou, jogou na mão do homem e não faz mais nada. O que é o espiritismo? É a ideia do Cristo, que é um espírito evoluído, um espírito iluminado. Percebe? O diabo demorou 100 e poucos anos e levantou duas antas, Marx e Engels. Aí veio o terceiro não. Foi o não à igreja, não a Cristo, não a Deus e sim ao homem. O que é o comunismo? É o homem que ocupa o lugar de Deus. É o homem que é o centro do próprio universo. Sim. Só que o diabo demorou muito pouco tempo, Tiago. Demorou muito pouco tempo e deu um outro passo. Qual foi o quinto passo? A partir da década de 60, começou o não ao homem e o sim à natureza. Percebe? A arara passou a valer mais que o homem. A baleia vale mais que o homem. Um cachorro vale mais que o homem. Os mesmos que defendem os direitos dos animais é os mesmos que defendem o aborto. A vida humana passou a ser relativizada. Percebe? Aí veio uma idolatria da natureza. A natureza passou a ser adorada. E o incrível é que assim, o catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que a gente não pode dar de maneira alguma a dignidade de um animal à dignidade humana. Sim, e aí a gente não pode esquecer, Tiago, que a terra foi criada para o homem e não o homem para a terra. Percebe? O homem é a coroa da criação de Deus. Santo Irineu dizia, né, que a glória de Deus é o homem vivo. Os animais foi criado para o homem e não o homem para os animais. A floresta foi criada para o homem e não o homem para a floresta.
Aí você percebe que a terra que era nossa mãe virou nossa irmã, perdão, nossa irmã virou nossa mãe. Agora é a mãe terra, é a deusa Gaia. Cara, a terra não é minha mãe, não. Minha mãe é a Virgem Maria, minha mãe é a igreja, minha mãe na fé, minha educadora na fé. Percebe? Terra com minha mãe. Então você percebe que começou a haver uma idolatria. Eu lembro de um sujeito aí que tem uma barba igual o Karl Marx, você não pode falar o nome dele, que ele foi lá na Argentina e disse que o homem é um parasita sobre a mãe terra, que a gente tem que eliminar esse parasita para poder salvar a mãe terra. Você consegue imaginar uma coisa dessa, cara? O cara eleva a terra acima do homem, diminui a dignidade do homem e eleva a natureza. Olha a gravidade Ainda disso, bem né? que o irmão dele converteu, né? Graças a Deus, né? E tudo que ele prega, o Clodovis Boff desmente. Graças a Deus por isso. Aí você consegue imaginar o que está atrás dessa mentirada. E aí, Tiago, a gente tem que dizer uma outra coisa mais séria, que eu tenho dito isso quando eu vou pregar. Depois desse não ao homem e sim à natureza, eles estão dando um quinto passo. E sabe qual é o quinto passo? O sim à bruxaria. O sim às religiões antigas. Aí vem o negócio da Pachamama. Aí vem o negócio dos cristais. Aí vem o negócio dos chakras. De abraçar a árvore, que as árvores têm energia. Tem as energias, percebe? A natureza, da natureza está caindo para a bruxaria, cara. Para magia branca. Então veja como que esses não começou lá de Lutero, aonde está desembocando. Entendeu? Como que o negócio está caminhando Mas você vê totalmente, que a ação é demoníaca mesmo. totalmente demoníaca. Totalmente demoníaca, entendeu? Então você consegue imaginar o seguinte: aí você pega esses discursos, o mesmo padre que tem um discurso dos pobres lá em São Paulo recebe a benção de uma mãe de santo, entre aspas, aqui, de um pai de santo, que toda religião é boa. Então você pega aquele bispo lá da Amazônia, eu trabalho aqui há 40 anos, eu nunca batizei um índio, porque eu tenho que aprender com os índios, com a mãe natureza, percebe? O senhor Erwin Krau, que Nossa Senhora o converta antes da morte. Então você consegue imaginar a gravidade disso, cara. Então, quando o Papa disse, foi uma profecia aquela palavra do Papa, entendeu? Porque não se estava anunciando. Aí você pega, inclusive, Tiago, é bom a gente dizer, a Amazônia inteira hoje está se rendendo ao protestantismo. Por Faz quê? tempo. Há muito tempo, porque os índios, os indígenas, não estavam recebendo o evangelho da Igreja Católica, não. Estavam recebendo um incentivo para permanecer na cultura deles, defender a cultura, percebe? Aí, enquanto nós pregamos para eles ficar na cultura, os protestantes vêm e pregam uma metade do evangelho deturpado, mas prega. Cara, isso é uma tristeza, meu irmão, para o coração da gente. O nível de traição que chegou isso aí, entendeu? Então, o primeiro é esse não ao homem, sim à natureza. Agora vai dizer não à natureza e sim à bruxaria. Está caminhando para isso aí, entendeu? Então, assim, é impressionante como essas religiões, tidas como religiões da terra, que vêm do animismo, eu chamo elas de religiões animistas, ou as religiões panteístas, que Deus é tudo e tudo é Deus, como que está invernando nas universidades, nos meios acadêmicos, porque agora eu não creio em Deus, eu creio numa energia. Não, desses dias passei no shopping e daí nós entramos numa livraria e eu não achei muitos livros católicos, não. Tinha alguns do Padre Reginaldo, tal. Não tinha Padre Fábio, não tinha livro católico. Tinha uma boa parte de livros evangélicos, mas 70% daquela parte que era destinada à religião era bruxaria. 70% dedicado à bruxaria. Você consegue imaginar um negócio desse? E foi-se a época, Tiago, que a gente tinha Cruz de Caravaca e livro de São Cipriano. Isiba Gaspareto. Agora tá cheio de livro de bruxaria. E aí o que acontece? E a bruxaria, tanto pra você ter uma ideia, você pode pegar qualquer universidade federal com viés ideológico de esquerda. Eles vão meter o pau na Igreja Católica, meter o pau no protestantismo e defender religiões de matriz africana, religiões indígenas e defender o satanismo, cara. É impressionante. O cristianismo é visto como inimigo, mas as religiões de matriz africana é exaltada. Você consegue imaginar um negócio desse? Então, assim, é o alvo, o cristianismo hoje é odiado. Aonde o comunismo reina, aonde essa doutrina reina, o cristianismo é tido como inimigo. O que Bento XVI chamava de martírio da ridicularização.
Um jovem católico na Universidade Federal do Brasil, ele é ridicularizado. Se ele for contra o aborto, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, contra a ideologia de gênero, se ele for contra, por exemplo, as ideias deles, lá da ideologia, ele é massacrado na universidade. Se ele chegar lá com a cruz no peito, ele é massacrado. Mas se ele colocar todas as bugigangas da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, ele é, aplaudido. Percebe, meu irmão? Então, assim, e tudo isso é fruto dessa ideologia nefasta que vem de Heriberto Marcuse, de Gramsci, que é a ideia do marxismo a partir da mente, da cultura, de destruir a tradição judaico-cristã. E, cara, isso é a nossa luta. Então, vamos terminar a nossa live, mas eu queria dizer algumas coisas, Tiago. Pegando a aparição de Símbolis, Nossa Senhora diz bem claro que se a gente não rezar e não se converter, o comunismo vai invadir o Brasil. Inclusive tem um fato lá, Tiago, que pouca gente conta, que uma criança joga uma pedra, a pedra bate na mão de Nossa Senhora e pinga sangue. E a vidente pergunta o que era aquele sangue. E ela vai e responde: esse vai ser o sangue dos sacerdotes que serão derramados no Brasil se o comunismo tomar conta da nação brasileira. Tá? E a gente tem que dizer isso, embora muitos por aí estão... E lembrando que quem disse isso foi Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora, justamente. Então, Tiago, antes de falar algumas coisas aqui de João Paulo II também, para a gente terminar, eu queria dizer para as pessoas, o Beato Pio IX condenou o comunismo em 9 de novembro de 46, em 20 de abril de 849, em 8 de dezembro de 849, e em 9 de dezembro de 54, e em 10 de agosto de 1863. 5 vezes condenou o comunismo. Leão XIII condenou o comunismo em 3 encíclicas. São Pio X em uma. Bento XV em uma. Pio XI em 3. Pio XII em vários discursos. João XXIII condenou o comunismo na paz e na terra. Paulo VI condenou o comunismo. João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Só está faltando Leão, porque não escreveu um encíclica ainda. Tiago, o comunismo é a ideologia mais condenada na história da Igreja Católica. Mais condenada. Tá? Todos os papas foram unânimes em condenar essa ideologia nefasta. Eu não sei como tem católico que se intitula comunista e socialista. Todos. Aqui a gente poderia fazer uma live citando todas essas encíclicas, uma por uma, mostrando o que os papas falaram. João Paulo II condenou o comunismo há centésimos anos, chamando de ideologia macabra, de ditadura ateia. Tá? João Paulo II diz assim: o comunismo destrói a dignidade e o espírito humano. E aí eu resumi o que ele falou. Primeiro, o comunismo substitui Deus pelo Estado. A religião é o ópio do povo, como diz Karl Marx, é a droga do povo. Número 2, a pessoa humana vira engrenagem do sistema opressor comunista, ou seja, a pessoa é mais um número. Se ela é da revolução, bem-vinda, se não ela é fuzilada, simplesmente isso. Terceiro, a família é enfraquecida. Comunismo odeia e chama de família patriarcal, família opressora, eles detestam. 4, a liberdade do ser humano é roubada. Aonde o comunismo entra, não se tem liberdade de expressão, não se tem liberdade religiosa, não tem liberdade de envio. E 5, a dignidade da pessoa humana é esmagada pelo comunismo. Aonde eles entram, a vida se torna um perigo, desde o ventre materno até o seu declínio natural. Ou seja, onde o comunismo entra, é aborto e eutanásia sendo aprovado. Isso aqui é o resumo do que João Paulo II ensinou sobre o comunismo. Pois bem, então acho que ficou muito claro que é incompatível, é impossível para um católico ser comunista. Sim. Tiago, eu queria lembrar também que o Papa Pio XII, eu esqueci de citar isso aqui, ele fala assim, olha que forte isso aqui. Muita gente vai arrepiar os cabelos, mas a gente precisa ler isso aqui. A sociedade humana, tal qual Deus estabeleceu, é formada de elementos desiguais. Como desiguais são os membros do corpo humano. Torná-los todos os membros iguais é impossível e resultaria disso a própria destruição da sociedade humana. Disso resulta que, segundo a ordem estabelecida por Deus, deve haver na sociedade príncipes e vassalos,
patrões e empregados, ricos e pobres, sábios e ignorantes, nobres e plebeus, o qual todos, unidos por um laço comum, que é o laço do amor de Deus, se ajudam mutuamente para alcançar o fim último, que é o céu, e o seu bem-estar moral e material na terra, fazendo caridade uns com os outros. Cara, quem criou as coisas desigual, hierárquico, foi Deus, Tiago. Até no céu é uma hierarquia. São 9 coros de anjos. Tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, trono, principado. A igreja é uma hierarquia. É bispo, padre, diácono, leigo. A sociedade igualitária, cara, é uma utopia demoníaca. Quem quis isso, instituir o mundo assim, foi o próprio Deus, que é o Papa que está dizendo. Então, assim, sinto muito quem vai ver esse vídeo nosso aqui. Olha, você pode ser qualquer coisa, menos católico. Se você defende essa ideologia nefasta, você não é católico. Porque a igreja diz que se você defender isso, você está fora da comunhão da igreja. Pronto. Você ia citar Futoxin? Cita Futoxin para o povo aí. Não, tem um capítulo aqui, ó, que o Futoxin dedica só às ideologias, né? Então, aqui ele já vai falando que a igreja, ela condenou o fascismo, ela condenou o nazismo e ela condenou o comunismo. Tudo escrito. Então, não tem esse negócio de você querer ser católico e ser de uma ideologia dessas. Sim. E aqui, Tiago, eu não posso deixar de falar uma coisa que eu tenho dito em várias pregações e virou vídeo e eu vou falar. A Igreja Católica sepultou todos os inimigos dela. Ela sepultou Nero, ela sepultou Diocleciano, ela sepultou Teodósio, ela sepultou Marco Aurélio, ela sepultou Napoleão Bonaparte, ela sepultou Lutero, ela sepultou Calvino, ela sepultou Mussolini, ela sepultou Hitler, ela sepultou Stalin, ela sepultou Lenin, ela sepultou Plutarco Cálice, ela sepultará Xi Jinping, sepultará Daniel Ortega, sepultará Maduro, sepultou Hugo Chávez, e todos os inimigos da igreja que se levantar contra ela serão sepultados por ela. Porque as portas do inferno nunca vencerá a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Deus sabe o que os católicos chineses passam na China, o que os católicos da Coreia do Norte passam lá, que são mínimos, mas que sofrem por causa daquela ditadura macabra. Mas aquele império de Satanás vai cair e a igreja católica vai ficar de pé. Quando o comunismo tentou acabar com a igreja na Tchecoslováquia, só sobrou o cardeal František Tomaszek. E um repórter perguntou para ele, o senhor não vai desistir? E ele disse, não. E falou, por quê? E ele disse, quem trabalha pela igreja faz muito, quem reza por ela faz mais, e quem sofre por ela faz tudo. Eu estou fazendo tudo, que eu estou sofrendo nessa cadeia por amor à igreja. O comunismo caiu, e a igreja na Tchecoslováquia ficou de pé. O muro de Berlim caiu, e a igreja ficou de pé. Stalin bateu as botas, a igreja ficou de pé. Lenin morreu, a igreja ficou de pé. Todos os comunistas que perseguem a igreja vão morrer, e a igreja vai sepultar eles, e a igreja vai ficar de pé, porque ninguém pode destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 85 anos de comunismo, Tiago, foi 100 milhões de pessoas mortas no mundo. Foi milhares de padres e bispos assassinados, de freiras assassinadas, de leigos assassinados. O comunismo ruiu e a igreja ficou em pé. E o que resta de comunismo, Nicarágua, Venezuela, China, Coreia do Norte, Rússia, aqui no Brasil, que eu estou tentando fazer essa maldição, vai cair. E a igreja ficará de pé. Deixa eu só responder um irmão aqui, que ele fez um superchat e perguntou que, na nossa opinião, o que nós poderíamos fazer para que essas distorções que acontecem aqui cheguem a conhecimento do Papa. Tem muita bobagem sendo dita por aqui. Eu posso dizer o seguinte, o Papa ele está sabendo o que está acontecendo. Se ele não estivesse sabendo, ele não estaria falando para o pessoal da Amazônia não adorar a natureza, o pessoal da teologia da libertação seguir a tradição, o magistério e a escritura. Então o Papa é muito consciente. Só que o Papa, ele não é, o estilo dele não é meter o pé na porta. Ele vai devagarinho. Justamente. E aí, Tiago, é bom dizer o seguinte, que eu gosto sempre de dizer que toda heresia, ela tem uma coisa boa. Qual é a coisa boa da heresia? A heresia erra para a igreja acertar. A teologia de libertação errou o rumo, a igreja acertou. Leia o livro do Clodovis Boff aí, A Teologia de Libertação é a Crise da Igreja, e leia o outro livro que ele escreveu, Por uma Igreja em Subida.
e não em saída, para você ver o que ele escreve. Clodovis Boff hoje, graças a Deus, está consertando toda a desgraceira que Leonardo Boff fez com aqueles livros. Eu sempre digo nas minhas pregações, que eu volto a repetir. Você nunca pode julgar um livro pela capa, exceto se tiver escrito Leonardo Boff. Aí é porcaria mesmo, nem você lê. Mas é a pura realidade, Pode pôr entendeu? fogo. É bom para pôr fogo. Capaz nem o fogo queima, tem que jogar água benta primeiro para ter que queimar o trem, né? Então veja bem, o Clodovis Boff está consertando todo o estrago que a teologia da libertação fez, explicando o mal que essa praga causou dentro da Igreja Católica. Mas graças a Deus, Tiago, eu gosto sempre de dizer que as múmias da teologia da libertação já são tudo múmia mesmo, que a maioria está depois dos 70, está indo embora. E a geração de padre que está vindo é de pessoas que são fiéis da igreja, que gostam do padre Paulo Ricardo, que gostam de Bento XVI, que gostam de Dom Adair, que gostam de Dom Rui, que ama Dom Falcão. São pessoas, porque o seminário da TL não vinga nada. É seco. Tá tudo fechando. Tudo fechando. E os que têm é um bando de homossexuais que vai para lá esconder a homossexualidade debaixo da batina. A realidade é essa de alguns seminários ligados à teologia de libertação, que a gente não pode mentir em relação a isso aqui. Mas no nome de Jesus, a igreja de Cristo ficará de pé. E a prova que tem mais de 1 milhão de pessoas rezando rosário de madrugada. Por quê? Porque o povo tem sede de Deus, sede da verdade, sede do evangelho. Por que Frei Gilson faz tanto sucesso com as pregações dele? Porque ele é apenas católico. Porque ele é apenas católico, porque ele prega o que a igreja prega, ele ensina o que a igreja ensina. Tiago, olha o bem que aquela live do Frei Gilson no Vilela fez, cara. Quanto o protestante retornou à fé católica com aquelas explicações. Essa semana mesmo eu vou ter o testemunho de 30 anos de protestantismo que converteu. Tá vendo? Por quê? Então, gosto sempre de dizer, Tiago, com todo respeito, enquanto os cachorros estão latindo, a caravana está passando. Me desculpa, Júlio Lancelotti, pode latir à vontade, Frei Lohane, pode latir à vontade, Padre Zezinho, pode latir à vontade. A verdade está com a igreja, não é com a ideologia comunista. E a igreja vai vencer essas ideologias macabras que vocês estão tentando trazer elas por meio de nós. Em nome de Jesus, ela cairá por terra, porque as portas do inferno não vencem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hein? Amém. Então, eu agradeço demais, Eudes, você pela nossa conversa mais uma vez, meu irmão. Você já é figura carimbada aqui. Eu acho que ficou muito claro pro pessoal aí o significado, que é impossível ser católico e ser comunista. Então, peçamos que você compartilhe essa live, passa lá na Livraria Católicos de Verdade. Nós estamos com as promoções em Catena Áurea, 50% de desconto. Vamos dar uma força para o nosso apostolado também. Agradeço o Eudes. Tiago, Eudes quer falar mais uma coisa. Ia falar mais uma coisa que eu esqueci, cara. Em 1930, olha, Padre Cícero, que futuramente vai ser santo, ele diz assim: caríssimos fiéis, que a fé vos salve. A horda vermelha ameaça com suas garras de abutre destruir a nossa felicidade, perturbando a paz do Brasil em seus fundamentos seculares. A própria organização da família, célula máter da sociedade cristã. A Igreja de Jesus Cristo, que tem sido em todos os tempos visada com ódio e rancor pelos pregadores dessa ideia nefasta que é o comunismo. É nesta hora de graves apreensões para a grande pátria do Cruzeiro, o alvo predileto dos emissários de Satanás. Olha, Padre Cícero chamava quem defende essa ideia de comunismo de emissário de Satanás. E continua, acenando com a falsa bandeira dos pobres, né? A besta fera do Apocalipse atira suas patas de fogo contra a estabilidade de nossas instituições. Ai daqueles que prestarem seu auxílio aos inimigos da Igreja de Deus. As lavas ardentes do vulcão bolchevista, você entendeu? Lamberão a face da terra e sob os escombros da fé, calcinada pelas labaredas do anticristo, ressurgirão Sodoma e Gomorra. De pé, cristãos do Brasil, guerra de morte aos que impunham essa bandeira vermelha, para estancar em nossas almas a fonte de perene de fé e entregar inermes nos braços de Satanás. Cego serão todos aqueles que cerraram os olhos à evidência da verdade. Cristãos de pé, não permita a bandeira vermelha vencer a guerra.
Cara, Amém. isso é ou não é uma profecia? É uma profecia. Vai fazer 100 anos, meu irmão. Então, Tiago, Deus abençoe. Pessoal que está no canal, quiser acessar o meu canal lá, é Pregador Eudes Duarte. Que Nossa Senhora nos proteja. E como diz o Dom Inscreve Daí. lá no canal do Eudes. Se Isso. você não é inscrito, se inscreve lá no canal do Eudes. E como diz o Dom Daí, que Nossa Senhora Aparecida nos livre do comunismo. Amém. 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 Viva Cristo Rei. Salve Maria e viva Cristo Rei. Amém.